Covid-19 é menos perigosa agora? Especialistas respondem. Gabriela Marassini. Há cerca de 5 anos, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Na época, começava o que se tornaria, posteriormente, a pandemia de Covid-19, matando quase 7 milhões de pessoas e afetou cerca de 700 milhões em todo o mundo. Em maio do ano passado, a OMS declarou o fim da emergência pública relacionada à doença. Mas será que ela se tornou, de fato, menos perigosa? Do ponto de vista de Eliana Bicudo, infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, a Covid-19 ainda deve ser uma preocupação da população e de saúde pública. A visão de que a Covid-19 é menos perigosa agora é equivocada. Nós ainda temos um número de óbitos elevado. Essa é a síndrome respiratória que mais leva ao óbito no Brasil. E isso tem relação com a baixa cobertura vacinal. Alerta a especialista em entrevista à CNN. Leia mais. Covid-19. Ministério da Saúde atualiza a estratégia de vacinação. Veja. 4 em cada 10 gestantes desconhecem calendário vacinal da gravidez. Estudo descobre relação entre Covid-19 e regressão do câncer. Se você não tem uma cobertura vacinal importante de todas as pessoas, o vírus circula facilmente entre nós. E a sua capacidade mutagênica de sofrer mutações genéticas é tão elevada que ele vai continuar causando doença porque as pessoas não estão imunizadas corretamente. Completa. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado em fevereiro deste ano, mostrou que a cobertura vacinal contra a Covid-19 cai conforme aumenta o número de doses e em alguns públicos específicos. De acordo com o Instituto, quase 94% da população acima de 5 anos tinha tomado pelo menos uma dose de vacina contra o coronavírus. Já o esquema básico de 2 doses foi tomado por 88,2% da população nessa faixa etária e por menos de 72% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. A pesquisa também identificou que quase 30% das pessoas que não completaram o esquema recomendado para o seu grupo alegaram esquecimento ou falta de tempo. Além disso, mais de 25% afirmou que não confia na vacina ou não acha necessário tomar o imunizante. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em outubro deste ano apontam que quase 80% da população não completou o esquema de vacinação bivalente contra a Covid-19. Nós podemos explicar a baixa cobertura vacinal pelo fato de que a vacina para a Covid-19 ainda é rodeada de fake news. Existe todo um mito em cima dessa vacina especificamente. Além disso, não está tão difundido entre as pessoas que já tomaram a vacina quando elas devem repetir a dose. E por que é importante repetir? Como acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Completa Bicudo. Covid-19 continua causando infecções graves na população mais vulnerável. É importante ressaltar que a vacina contra a Covid-19 diminui o risco de infecções graves. Consequentemente, de óbitos pela doença. No entanto, a população mais vulnerável, como idosos e gestantes, ainda são suscetíveis a quadros mais intensos da infecção. Conforme aponta Moacir Silva, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Não podemos menosprezar ou achar que a Covid-19 não pode ser uma infecção grave. Na verdade, essas pessoas que têm fatores de risco para a evolução desfavorável devem ser tratadas. E já há tratamentos no mercado, como o Paxlovid, para esse tipo de infecção, afirma o especialista. Então, pessoas que são muito idosas ou que tenham imunidade diminuída devem começar o tratamento de forma precoce, para evitar com que tenha um desfecho desfavorável.
orienta. Novas variantes estão e continuarão surgindo no Brasil e no mundo. Atualmente, segundo Bicudo, a variante da Covid-19 de preocupação, ou seja, aquela que está causando o maior número de infecções, é a JN.1. No entanto, nos países do hemisfério norte, a variante XEC é a mais preocupante. Aqui, nós ainda identificamos poucos casos dessa variante. Mas temos que nos preparar porque agora, com as festas de Natal e de Ano Novo, vão aumentar os casos lá e as pessoas daqui vão viajar para lá e poderão trazer essa variante para cá. Analisa a infectologista. A especialista explica que, enquanto toda a população não estiver totalmente vacinada contra a Covid-19, novas variantes do vírus vão surgir. O vírus da Covid-19 tem um RNA mensageiro que é altamente mutante. Então, a capacidade dele de se manter com a mesma linhagem genética é baixa. Explica Bicudo. Isso significa que, diante de pressões externas, como um sistema imunológico preparado para combater uma variante do vírus, como o sistema imune de alguém vacinado ou que já teve a infecção anteriormente, o vírus vai sofrer mutações para permanecer vivo. É dessa forma que surge uma nova variante. De acordo com a infectologista, uma variante começa a perder força quando ela encontra uma pessoa com sistema imune resistente. Diante disso, o vírus sofre uma pressão seletiva ambiental para desaparecer. Mas ele quer continuar vivo. Então, ele passa a sofrer mutações dentro do próprio organismo infectado, enquanto luta para vencer os anticorpos. Explica. A forma de interromper esse processo é através de vacinas atualizadas e novas campanhas de vacinação completa. Ciência descobre anticorpo que protege contra variantes da Covid-19. Há cerca de 5 anos, a Organização Mundial da Saúde, OMS, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. Na época, começava o que se tornaria, posteriormente, a pandemia de Covid-19, matando quase 7 milhões de pessoas e afetou cerca de 700 milhões em todo o mundo. Em maio do ano passado, a OMS declarou o fim da emergência pública relacionada à doença. Mas será que ela se tornou, de fato, menos perigosa? Do ponto de vista de Eliana Bicudo, infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, SBI, a Covid-19 ainda deve ser uma preocupação da população e de saúde pública. A visão de que a Covid-19 é menos perigosa agora é equivocada. Nós ainda temos um número de óbitos elevado. Essa é a síndrome respiratória que mais leva ao óbito no Brasil. E isso tem relação com a baixa cobertura vacinal. Alerta a especialista em entrevista a Acento Grave CNN. Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado em fevereiro deste ano, mostrou que a cobertura vacinal contra a Covid-19 cai conforme aumenta o número de doses e em alguns públicos específicos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde em outubro deste ano apontam que quase 80% da população não completou o esquema de vacinação bivalente contra a Covid-19. Nós podemos explicar a baixa cobertura vacinal pelo fato de que a vacina para a Covid-19 ainda é rodeada de fake news. Existe todo um mito em cima dessa vacina especificamente. Além disso, não está tão difundido entre as pessoas que já tomaram a vacina quando elas devem repetir a dose. E por que é importante repetir? Como acontece com a vacina da gripe. Por exemplo, completa Bicudo. É importante ressaltar que a vacina contra a Covid-19 diminui o risco de infecções graves e, consequentemente, de óbitos pela doença. No entanto, a população mais vulnerável, como idosos e gestantes, ainda são suscetíveis a quadros mais intensos da infecção. Conforme aponta Moacir Silva, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein.
Atualmente, segundo Bicudo, a variante da Covid-19 de preocupação, ou seja, aquela que está causando o maior número de infecções, é a JN.1. No entanto, nos países do hemisfério norte, a variante XSE é acento agudo a mais preocupante. A especialista explica que, enquanto toda a população não estiver totalmente vacinada contra a Covid-19, novas variantes do vírus vão surgir. O vírus da Covid-19 tem um RNA mensageiro que é altamente mutante. Então, a capacidade dele de se manter com a mesma linhagem genética é baixa. Explica Bicudo.